Olá pessoal, tudo bem? Para os que não me conhecem ainda, eu sou o professor Bruno Milani, sou o professor de vocês na disciplina de Administração Financeira do curso de Assistente Financeiro FIC Novos Caminhos. Então, eu quero fazer esse vídeo para apresentar algumas coisas para vocês bem rapidamente. Eu mostrei no primeiro tópico da nossa disciplina um pouco sobre o que é administração financeira e quais os seus objetivos. Basicamente, eu busquei uma referência lá no Gitman, que é um autor bem conhecido, que nos disse que finanças ou administração financeira representam a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Diz respeito a processos, instituições, mercados, instrumentos relacionados à troca de dinheiro entre pessoas e instituições. Essa é uma definição um pouco acadêmica, um pouco teórica de finanças, mas eu espero que ao longo da nossa disciplina eu consiga explicar um pouquinho melhor sobre isso, o que isso representa na prática. Quais são os objetivos da administração financeira? Em primeiro lugar, o tradicional, que é maximizar a riqueza. A pessoa que é responsável pela administração financeira é parte da empresa e ela, assim como todo o restante da empresa, deseja melhorar os resultados, aumentar os lucros da empresa. Mas a gente não pode fazer isso a qualquer custo. Isso nós já aprendemos há muito tempo. Por isso que o administrador financeiro, ele também tem que trabalhar para que os riscos da atividade da empresa sejam os menores possíveis. Como que a gente vai fazer isso? Com um bom planejamento financeiro, com uma boa atenção ao que representam alguns financiamentos e investimentos, com uma boa atenção a algumas questões legais que afetam a área de finanças e algumas questões contábeis também. Uma das coisas que impactam o risco da empresa é a liquidez. Existem outros fatores, mas a liquidez é um dos mais conhecidos. A liquidez, por exemplo, implica em várias formas, mas uma das mais conhecidas é o risco de iliquidez, o risco de existir falta de liquidez na empresa. Isso é bastante fácil de exemplificar. Imagina você que a sua empresa gera lucro. Como eu marquei aqui, não é suficiente. Ela precisa gerar caixa também. O que isso significa? Significa, por exemplo, que você pode estar vendendo muito, mas que podem estar pesando nas suas vendas prazos muito longos que você deu para os seus clientes e aí você demora para receber o dinheiro. Pode estar pesando que você esteja precisando usar esse dinheiro para pagar empréstimos ou para comprar outras coisas que são necessárias, que você tenha que comprar estoques e tenha prazo de pagamento muito curto enquanto recebe as vendas em prazos muito longos. Pode acontecer de você ter que fazer descontos, né, que é aquela operação bancária onde você faz um adiantamento dos seus recebimentos e paga juros por isso. Tudo isso vai impactar a saúde financeira da empresa, no sentido de que você pode estar vendendo muito, pode estar gerando lucro, contabilmente falando, mas você não está conseguindo transformar esse lucro em dinheiro. Por isso que a gente aprende que, além de gerar lucro, a gente precisa também gerar caixa, precisa ter não apenas um resultado econômico, mas um resultado financeiro. É isso que significa. Outra coisa muito importante é que a gente tem que pensar que não são apenas os proprietários da empresa que têm que ser satisfeitos desse processo de geração de resultados. Os proprietários da empresa, tradicionalmente, são chamados de shareholders. Essa expressão que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses. Só que nós temos outras pessoas que estão envolvidas na empresa e cujos interesses são relevantes também. São os stakeholders. Quem são os stakeholders? Fornecedores, empregados, a comunidade de uma maneira geral, né, o meio ambiente, o governo, os clientes. São pessoas que vão, de alguma forma, ser afetadas pelo contato com as empresas. E a gente tem que ter responsabilidade de tratá-los adequadamente. Responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com o governo, com a sociedade, com nossos clientes e funcionários. Isso significa atender também os interesses dos stakeholders, essa expressão que eu marquei aqui agora, além dos shareholders. Bom, que exatamente são essas funções que eu tenho que desempenhar para chegar nesses objetivos da administração financeira? São muitas as funções que a gente poderia citar. Eu coloquei aqui, com base no livro do Lemes Jr., algumas das mais comuns, digamos assim, as mais aparentes no dia a dia, no cotidiano das pessoas que vão lidar com a administração financeira. Primeira coisa é a administração do caixa. O que significa isso? Você vai estar lá todos os dias lidando com o caixa, tem boletos para pagar, tem contas para cobrar,
tem que olhar a conta bancária, tem que verificar se você vai ter dinheiro para pagar coisas que vão vencer no futuro, tem que verificar quais são as entradas de dinheiro que você vai receber, ou seja, tem que ter um planejamento em torno disso. Isso é a administração do caixa, para que você consiga compassar os recebimentos e os pagamentos da sua empresa. Outra coisa, administração do crédito e cobrança, políticas de concessão de crédito. Como assim conceder crédito? Eu sou uma empresa comercial e não concedo crédito. Pois é, mas quando você vende a prazo para um cliente, você está entregando um produto e está, entre aspas, fazendo um empréstimo para ele. Você emprestou dinheiro para ele comprar o produto e agora precisa cobrar dele depois de ele ter levado o produto embora para a casa dele. Então, isso é também uma concessão de crédito. E nós temos que ter políticas bem definidas em relação a isso. Por exemplo, é muito legal vender a prazo, porque a gente pode, talvez, aumentar nossas vendas, né? E a gente tem alguns efeitos positivos, porque eu posso até conseguir vender um pouco mais caro a prazo, né? Dando condições para as pessoas pagarem a prazo, mas eu também tenho que saber que, por outro lado, isso vai me gerar custos. Porque se, por um lado, eu vou acabar cobrando os juros das pessoas que compram a prazo, eu também vou ter uma necessidade de financiamento, eu vou precisar de capital para sustentar isso. Eu talvez tenha que pegar dinheiro emprestado no banco, eu vou ter que talvez fazer desconto bancário, isso vai me gerar custos. Eu tenho que saber a medida exata de quanto vale a pena dar a concessão de crédito para os clientes. Posso conceder 10 vezes para os meus clientes pagarem? Muito legal, muito bom. Posso ganhar dinheiro com isso? Posso, vendendo mais e cobrando juros. Mas eu tenho que saber qual é o prazo máximo que eu realmente posso dar. Será que 10 vezes não é muito? Será que eu não tenho que fazer em 2 ou 3 vezes só? Porque senão os custos vão ser tão altos que não vão compensar isso? É possível. Então nós vamos ter que tentar medir coisas como essas. Isso é a administração do crédito e cobrança. Outra coisa, como já foi mencionado antes, a administração do risco, segurança nos investimentos, que garantias eu tenho para manter o meu patrimônio e a minha renda, decisões de financiamento, quais devem ser as fontes de recursos que eu vou utilizar para a empresa, financiar máquinas e equipamentos, tomar empréstimo para capital de giro, tomar empréstimo de outras formas, como que eu vou resolver isso? Conseguir mais prazo com fornecedores, pagando um pouco de juros para eles às vezes? Talvez eu vou ter que tentar colocar essas coisas na balança, essas alternativas na balança, e tentar, a partir disso, decidir qual é a melhor alternativa. Decisões de investimento também. Você tem um capital sobrando, às vezes, e a gente precisa fazer alguma coisa com ele, né? Que bom se sempre fosse assim, né? Mas o que eu vou fazer com esse capital? Vou continuar investindo na empresa? Vou investir em novas oportunidades dentro da minha empresa? Vou retirar esse capital? Vou pagar empréstimo, sim ou não? Decisões que têm que ser tomadas também. E, seguindo a lógica que eu falei para vocês do risco, eu tenho que ter um planejamento e controle financeiro adequado, né? Tem que tentar antever algumas situações futuras e me antever, dentro do possível, alguns problemas que possam acontecer. Isso faz parte do planejamento. E, por fim, relações com proprietários e credores, porque os proprietários da empresa podem estar me contratando. Eu posso ser um pequeno empresário que vou ter que resolver esses problemas sozinho, ou eu vou ser uma pessoa que é contratada dos proprietários e eu tenho que prestar contas a eles, aos credores da empresa. Então, também faz parte da função do administrador financeiro. O que a administração financeira tem a ver com outras ciências? Bom, tem muita coisa que está envolvida na administração financeira. Por exemplo, eu vou usar, vocês vão ver no próximo tópico, demonstrações financeiras, que eu vou tentar analisar, que eu vou tentar usar para tomar decisões, que eu vou tentar projetar às vezes. Então, eu vou ter que me relacionar um pouco com a contabilidade. Como eu já falei para vocês, tenho decisões sobre crédito, sobre concessão de crédito, empréstimos e tudo mais. Isso implica conhecer um pouquinho sobre matemática comercial e financeira. Não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode falar só algumas coisinhas básicas, ninguém vai ser ferido, não se preocupem. Então, a gente tem que saber um pouquinho mais básico também sobre lidar com planilhas eletrônicas, tipo Excel ou similares, né? Um pouquinho de estatística, não para a gente realmente fazer cálculos estatísticos complexos, mas para a gente entender um pouquinho o que significam alguns dados e o que a gente pode interpretar a partir deles, certo? Vamos conversando sobre esses tópicos e até o próximo vídeo.